A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos escritores da Bíblia do Novo Testamento, porque o autor foi Cristo, e esses são os escritores que escreveram a Bíblia, que Deus relatou a eles através do Espírito Santo. E nós vamos começar hoje a falar dos 4 evangelhos. Quem que escreveu os 4 evangelhos? Vamos saber a história deles, desses escritores do Novo Testamento. Vamos começar com Mateus. Mateus, o primeiro evangelho canônico, foi o único livro do Novo Testamento que foi escrito em aramaico, língua natal de Mateus, entre 45 a 55 depois de Cristo. Alguns estudiosos dizem que poderia ter sido escrito entre 50 a 75 depois de Cristo. O restante dos livros do Novo Testamento foram todos escritos em gregos, que era a língua predominante naquela época. Ele era publicano, que era cobrador de impostos, ao serviço do governo romano ou do rei Herodes, estabelecido em Cafarnaum. Mateus em grego significa Matitaios ou Mataios, e do hebraico Matitiá, que quer dizer dom de Deus. Embora este evangelho não identifique seu autor, a antiga tradição da igreja o atribui a Mateus. Pouco se sabe sobre ele, além de seu nome e ocupação. Muitos eruditos modernos acreditam que tanto Mateus como Lucas basearam-se em Marcos para escrever seus evangelhos, e datam Mateus posteriormente no evangelho e sugere um período em que o judaísmo e o cristianismo ainda se sobrepunham. Era ele também chamado de Levi e era filho de Alfeu. As tradições das igrejas antigas atestam unanimemente e confirmam a autoria de Mateus, pela evidência que nos fornece todo o seu conteúdo, mostrando que o escritor era judeu convertido ao cristianismo e emancipado do judaísmo. Pela semelhança com os processos empregados pelos publicanos no registro da sua profissão, pelo modo reservado em que ele descreve o banquete que deram a Jesus em casa de Mateus. Então, pelo estilo de vida que ele tinha, do jeito que ele escrevia, do jeito que ele registrava os tributos, ele também começou a registrar a Bíblia da mesma maneira. Foi enquanto exercia esse ofício, assentado em seu telônico, naquele lugar onde ele recebia os impostos, que Jesus o chamou para discípulos, aceitou a vocação para o apostolado e com alegria e prazer ofereceu um banquete para o qual convidou Jesus. Então ele fez um banquete para comemorar que tinha aceitado Jesus Cristo, porque já há muito tempo ele já vinha sido usado pelo Espírito Santo, alertando ele do que ele estava fazendo contra os judeus estava errado, que ele precisava ter um novo encontro com Jesus. E foi aí que ele se converteu naquele exato momento que Jesus o chamou. O conteúdo do livro de Mateus pode ser dividido primeiramente em 3 partes. Primeiro, o nascimento e infância de Jesus, a vida apostólica, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas outros estudiosos subdividem esse tema em várias partes. Primeira, a genealogia, nascimento e infância do Messias, Jesus, capítulo de Mateus 1 e 2. Introdução ao ministério, segunda parte, introdução ao ministério público de Cristo, Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, do versículo 17. Que fala o batismo, a tentação no deserto, sua residência em Cafarnaum. O ministério de Cristo na Galileia, lá em Mateus capítulo 4, do 18 até o capítulo 9, o 35. Então, resumindo, assim, o chamado dos 4 primeiros discípulos, Mateus 4, 18 a 22, descrição sumária da sua doutrina e das suas curas, das suas curas em toda a Palestina, Mateus capítulo 4, do versículo 19 ao 25. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7.
continuando as instruções do Sermão da Montanha, no capítulo de Mateus 8, do versículo 1 até o capítulo 9, do versículo 34. A quarta parte, a missão dos apóstolos, está lá em Mateus capítulo 9, do 36 até o capítulo 10 ao 42. Então diz a organização do corpo apostólico com as instruções inerentes a seu ofício. A quinta parte, Cristo entra em conflito com a oposição sempre crescente, quer dizer, sempre os judeus, né, os judeus da alta classe já não gostavam muito de Cristo, né? Então está lá do capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 15, do versículo 20. Oposição dos fariseus, começando pela controvérsia sobre o sábado, terminando pela ocupação feita a Jesus de estar ligado a Beelzebul. Visita de sua mãe e irmãos, grupo de parábolas de Jesus. Segunda vez rejeitado em Nazaré. Indagação de Herodes e a morte de João Batista. Divisão dos pães, a primeira divisão. 5.000 homens foram sustentados naquele dia. Jesus anda sobre as águas. Últimos conflitos com os fariseus na Galileia. A sexta parte. Cristo retira-se de Cafarnaum e dá instruções a seus discípulos. Está lá em Mateus 15, do 21 até 18, capítulo 18, versículo 35. Então diz aqui o resumo. A cura a filha de uma mulher de Canaã. Segunda divisão dos pães, que ele sustenta mais 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Advertência contra o fermento dos fariseus. Jesus faz a primeira predição da sua morte, a transfiguração, a cura de um endemoninhado, aquele que tinha muitos demônios que pediram para Jesus deixar eles entrar nos porcos e os porcos se jogaram na ribanceira, né? Jesus volta a Cafarnaum, meios para pagar tributos. Então Jesus sempre arrumava, se eles questionavam, Jesus sempre arrumava um jeito de pagar os tributos. Instrução aos discípulos sobre a humildade, o amor e o espírito que devem ter os verdadeiros discípulos. A parte 7, fim do ministério de Jesus Cristo na Pérea e na Judeia, do capítulo 19 ao versículo 20. Então, um resumo aqui, compreendendo as instruções sobre o divórcio, bênção das criancinhas, a história do jovem rico, a parábola dos trabalhadores da vinha, a subida para Jerusalém, nova predição sobre a sua morte, o pedido de Tiago e João, onde eles queriam saber quando Jesus estivesse lá nos céus, onde que eles iam sentar, quem que ia sentar do lado direito e do lado esquerdo, né? E Jesus falou que eles não conseguiriam ter isso daí. A cura do cego Bartimeu, em Jericó, né? Bartimeu, só para saber, né, significa filho. Timeu, então, o cego era filho de Timeu. Tá? Sempre que você lê essa palavra na Bíblia, né, que tiver Bar e algum outro nome, significa que aquela pessoa era filho de quem ele estava falando. Aqui ele era filho de Timeu. A derradeira semana do ministério de Cristo, capítulo 21 ao 28, né, o resumo. A entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, a história da figueira estéril, a parábola dos 2 filhos dos arrendadores da vinha, o casamento do filho do rei, a maldição contra os escribas e os fariseus, o discurso escatológico, né, no Monte das Oliveiras, a parábola das 10 virgens e do casamento, a parábola dos talentos, né, quando ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e depois voltou para ver, né, o que eles tinham feito com os talentos. A oitava parte, seguindo a traição de Judas, a última Páscoa no Getsemane, a prisão de Jesus, seu julgamento perante o Sanedrim, a negação de Pedro, né, que ele negou 3 vezes, o remorso de Judas, né, que ele se enforca, o julgamento no tribunal de Pilatos, a crucificação e o sepultamento de Cristo, e a última parte, a nona e a última parte, que é o último capítulo de Mateus, do capítulo 29, diz a ressurreição.
né, quando ele já ressuscita. O aparecimento de Jesus às mulheres, né, foi a primeira vez que ele apareceu. O relato dos soldados romanos, né, quer dizer, a mentira, eles mentiram. Cristo aparece a seus apóstolos. O aparecimento com os discípulos no Monte da Galileia, onde o comunicou para anunciar o Evangelho a todas as nações, prometendo estar com eles. Então foi como Jesus falou: ide pregar o Evangelho a todas as nações, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso, e as últimas palavras que ele disse, prometendo que estaria sempre com eles. Então essa é o resumo, né, dos escritos do livro de Mateus. E nós vamos falar sobre os 4 evangelhos. A semana que vem, a próxima postagem, nós vamos falar sobre Marcos, depois Lucas e João, e vamos continuar falando dos outros escritores também do Novo Testamento. Então, não percam que vai ter muita coisa. Vamos apresentar a história desses homens de Deus, né, onde nós também podemos escrever, né, como eu tenho posto aqui as postagens, nós podemos escrever as mensagens de Deus, porque Deus ainda continua falando conosco através do Espírito Santo. Então, continuem fazendo a obra, não parem. Vai vir problemas, vai vir dificuldades, mas a obra do Senhor, ela é perfeita. E nós temos que fazer essas coisas para conquistar a perfeição quando irmos para a glória. Temos que estar com o nosso corpo limpo de todo mal, e com isso, quando nós fazemos as obras, nós estamos ajudando a levar mais almas para os céus, como aqui os escritores deixaram as mensagens para que nós pudéssemos ler hoje e praticar aquilo que Jesus deixou para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de fazer o joinha, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se, porque ainda tem muito mais coisas para ser dito. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.